proibido, não pode filmar. Os jornalistas que quiserem, eles podem ir lá, né? Pega um papelzinho, toma nota, mas está proibido filmar. Não pode ter filmagem. Não. Então a gente não sabe o que tá rolando lá dentro, né? É o disse-me-disse. Aí tem que acreditar no que saiu na imprensa e o que algumas pessoas andam comentando. Mas você vê, matéria da Veja. Bronca do ministro no ex-chefe do Exército reforça a narrativa de Bolsonaro. Eita, parece que deu ruim, né? Pra tornar a democracia. Chamado a falar, o Freire Gomes irritou o ministro a não repetir a versão consignada no depoimento colhido pela Polícia Federal. Pense bem, antes de responder, a testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia, disse o ministro. Freire Gomes não se intimidou e respondeu ao ministro que em 50 anos de exército jamais mentiria. O general sustentou ter afirmado que Garnier disse que estava com o presidente, mas que não caberia a ele interpretar o que a frase queria dizer. Em outra frente, Freire Gomes negou ter ameaçado prender Bolsonaro, caso ele desse a ordem para um golpe de Estado. O relato foi feito pelo Batista Júnior, ex-comandante aí da Aeronáutica. Já o ex-chefe do Exército disse que apenas disse ao então presidente da República que ele pode ter problemas da justiça caso tentasse dar o golpe. A bronca do ministro no comandante do Exército e o aparente relato desencontrado do general servirão de munição para que Bolsonaro e seus aliados continuem denunciando uma suposta perseguição judicial contra o mandatório. Uma suposta perseguição judicial. A bronca do ministro contra a testemunha, que não disse o que aparentemente ele queria ouvir, também será explorada pelos advogados críticos dos métodos do ministro na corte. Aí, você fica nessa, né? E aí, ele mentiu onde? Ele mentiu na PF? Ele mentiu ontem? Ou nenhuma das duas opções? Porque vocês acompanharam o depoimento dele na Polícia Federal? Os vídeos não estão disponíveis, né? Não tá no YouTube pra gente assistir, pra ver o que o Freire Gomes falou na íntegra. Aí, sobre isso, matéria da Globo. Ministro se irrita com o ex-comandante do Exército e adverte do crime de falso testemunho. A advertência se deve à diferença entre as informações prestadas pelo ex-comandante APF durante as investigações. Vem mais ou menos no tom que a Veja deu, só que qual a diferença dessa matéria da Globo para a matéria da Veja? Antes da intervenção do ministro, Freire Gomes respondia a um questionamento do Paulo Gonet. Se Garnier havia se colocado à disposição para implantar essas medidas. A defesa de Freire Gomes chegou a pedir que trechos do depoimento do general à polícia fossem exibidos na tela da videoconferência, o que foi rechaçado pelo ministro. Então, assim, a gente não sabe na época que a imprensa noticiou. Quer dizer, a gente não sabe na época que ele disse, a gente sabe que a imprensa noticiou. E se a imprensa não tiver noticiado a verdade? E se a imprensa tiver distorcido o que o Freire Gomes disse? E se o relatório da polícia ou a denúncia da PGR não tiver compreendido o que ele falou durante o depoimento na Polícia Federal? Porque o general parecia muito convicto de que ele estava falando a mesma coisa nos dois depoimentos, tanto que ele fala, coloca o vídeo do depoimento.